A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: "As doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos. Uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado." O mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, anatematizou os que defendem a liberdade de consciência e de culto, e também todos os que afirmam que a Igreja não pode empregar a força. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente. Diz o bispo O'Connor: a liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. O arcebispo de St. Louis, Estados Unidos, disse certa vez: a heresia e a incredulidade são crimes. E em países cristãos como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todo o povo é católico e onde a religião católica é parte essencial da lei da nação, são elas punidas como os outros crimes. Todo cardeal, arcebispo e bispo da Igreja Católica presta para com o Papa um juramento de fidelidade em que ocorrem as seguintes palavras: combaterei os hereges, cismáticos e rebeldes ao dito Senhor nosso, entre parênteses, o Papa, ou seus sucessores, e persegui-los-ei com todo o meu poder. Retirado do livro Our Country, do Dr. Josias Strong. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católico-romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Não se lhes permite acesso à sua palavra e, portanto, não distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração e um conjunto de meras formas e cerimônias. Deus olha para essas almas com compadecida ternura, educadas como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que a cercam. Revelar-lhes-á a verdade como é em Jesus, e muitos ainda se unirão ao seu povo. Mas o catolicismo, como sistema, não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo, mais do que em qualquer época passada de sua história. As igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, estão em grandes trevas, pois do contrário discerniriam os sinais dos tempos. São de grande alcance os planos e modos de operar da Igreja de Roma. Emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido a fim de readquirir o domínio do mundo, estabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez, tudo o que as igrejas evangélicas fizeram. O catolicismo está a ganhar terreno de todos os lados. Vede o número crescente de suas igrejas e capelas nos países protestantes. Notai a popularidade de seus colégios e seminários na América do Norte, tão extensamente patrocinados pelos protestantes, pelos evangélicos. Pensai no crescimento do ritualismo na Inglaterra e nas frequentes deserções para as fileiras dos católicos. Estas coisas deveriam despertar a ansiedade de todos os que prezam os puros princípios do Evangelho. Os protestantes
Os evangélicos têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos, os homens tapam os olhos ao verdadeiro caráter do catolicismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços desse perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Muitos protestantes, muitos evangélicos supõem que a religião católica não é atrativa e que o seu culto é um conjunto de cerimônias cansativas e sem sentido. Enganam-se, porém. Embora o catolicismo se baseie no engano, não é impostura grosseira e desprovida de arte. O culto da Igreja Romana é um cerimonial impressionante. O brilho de sua ostentação e a solenidade dos ritos fascinam os sentidos do povo, fazendo silenciar a voz da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados. Igrejas magnificentes, imponentes procissões, altares de ouro, relicários com pedras preciosas, quadros finos e artísticas esculturas apelam para o amor do belo. O ouvido também é cativado. A música é excelente. As belas e graves notas do órgão, misturando-se à melodia de muitas vozes a ressoarem pelas elevadas abóbodas e naves ornamentadas de colunas das grandiosas catedrais, não podem deixar de impressionar a mente com profundo respeito e reverência. Este esplendor, pompa e cerimônias exteriores que apenas zombam dos anelos da alma ferida pelo pecado, são evidência da corrupção interna. A religião de Cristo não necessita de semelhantes atrativos para se fazer recomendável. A luz que procede da cruz, o verdadeiro cristianismo, apresenta-se tão puro e adorável que nenhuma decoração externa poderá encarecer-lhe o verdadeiro valor da cruz. É a beleza da santidade, o espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O fulgor do estilo não é necessariamente indicativo de pensamento puro, elevado. Altas concepções de arte, delicado apuro de gosto, bom gosto, existem com frequência em espíritos que são terrenos e sensuais. São geralmente empregados por Satanás estas linguagens de apelo ao belo, a fim de levar homens a esquecer-se das necessidades espirituais, a perder de vista o futuro e a vida imortal, a desviar-se do infinito auxiliador e a viver para este mundo unicamente. Uma religião de exibições externas é atraente ao coração não renovado. A pompa e cerimonial do culto católico tem um sedutor, fascinante poder, pelos quais são enganados muitos que chegam a considerar a Igreja Romana como a própria porta do céu. Ninguém, a não ser os que têm os pés firmados nos fundamentos da verdade e o coração renovado pelo Espírito de Deus, se acha ao abrigo de sua influência. Milhares que não têm um conhecimento experimental de Cristo serão levados a aceitar as formas da piedade sem a sua eficácia. Essa é a religião que precisamente desejam as multidões. O Grande Conflito, página 564 a 567.